Olá pessoal, no Confloss na veia. Aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho e lembrando as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão, aqui dentro do descritivo. De novo, desse vídeo você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Beleza, valeu. Bom dia, pessoal. Meu nome é Emanuel Heine. Eu agora preparei um assunto para a gente conversar sobre troubleshooting, tá? E estratégias e ferramentas para a gente resolver alguns problemas. Eu vou apresentar algumas ferramentas aqui, vou falar sobre um dos métodos, tá? Para a gente fazer troubleshooting. E aí, durante os slides, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem abrir o microfone, fiquem à vontade, ou quiser perguntar no chat também. Ou se não, se quiserem esperar para o final, depois também vocês podem esperar para o final. Fiquem à vontade do que vocês acharem melhor, tá? Não precisem ficar preocupados em me interromper, porque aqui é um bate-papo, beleza? Não tem isso daí, não. Então aqui está meu contato, caso alguém quiser me adicionar, depois eu deixo esse QR Code no final também. Então, a agenda, a gente vai falar sobre o método, algumas ferramentas, e eu vou colocar alguns estudos de caso aqui, que eu vou fazer umas demonstrações no terminal. Então, uma breve introdução aí, pessoal. Troubleshooting, a gente está bem familiarizado com essa palavra, né? É um termo bastante utilizado, ele está basicamente ligado com resolução de problemas. Porém, a gente sabe que quem é da TI não é somente isso, né? Então, tem um caminho aí que a gente percorre, tem algumas coisas que a gente faz para poder chegar num troubleshoot bem resolvido. Então, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a gente tem dois métodos, aliás, dependendo da situação, a gente pode seguir dois métodos diferentes, tá? A gente pode ter troubleshoot de problemas conhecidos, que é um pouco mais, que é bem mais simples, que você basicamente vai, na grande maioria dos casos, vai replicar o que você fez outra vez, tá? Ou então um problema desconhecido, que aí pode ser um pouco mais demorado, vai demandar um pouco mais de trabalho, tá? Mas é bem legal também. Então, os problemas conhecidos, a gente não vai falar, mas é quando a gente já passou por alguma situação, ou você pergunta para alguém, a pessoa já sabe, aí você já tem a solução na mão. Então, vamos chegar aqui e vou tentar replicar alguns cenários aqui, pessoal, como se fossem problemas desconhecidos, tá? Então, tem vários métodos, beleza? Um dos métodos que eu quero compartilhar com vocês são esses passos aqui. Então, primeiro, a gente tem que coletar as informações necessárias. Depois a gente vai sintetizar o problema numa frase ou em poucas frases. Fazendo isso, a gente vai começar a formular algumas hipóteses, testar essas hipóteses. A gente vai registrar e analisar os resultados. Essa parte é importante para a gente não ficar andando em círculo, tá? Aliás, todas as partes são importantes. Mas registrar é legal para você não se perder, dependendo... Porque tem troubleshoot que demora, não vai tipo num dia, né? Tem coisa que leva mais tempo. Depois que registrou, analisou, aplicar a solução e validar se realmente foi resolvido, beleza? Então, vou pegar um exemplo aqui para a gente ilustrar esse método. Esse exemplo aqui a gente vai fazer com screenshot, tá? Não vai ter demonstração, os próximos vão ter no terminal. Então, primeiro, o usuário não está conseguindo acessar um determinado servidor. A gente vai começar a coletar as informações. Então, para coletar, na grande maioria dos casos, a gente precisa reproduzir o problema, tá? Ou tentar reproduzir, chegar o mais próximo possível. Então, o que acontece aqui? O usuário está fazendo SSH, user 1, no servidor A, server A. Ele faz o SSH, tá? A gente pode ver que ele tem chave, porque ele não está pedindo senha. Quando ele faz o SSH, o banner é apresentado para ele, tá? Só que a conexão é fechada e volta para a máquina local. Então, esse é o cenário que a gente tem. O que a gente vai fazer? Vamos logar no servidor como root, tá? Que eu já fiz um login prévio como root. Tentei fazer um SU para o usuário.
ele até mostra qual foi o último login, ele inicia, de fato, o login, mas ele volta para o root. Então, a gente vai validar quando foi o último login dele, de fato, bate as informações, tá? E aí, a gente sabe que o último login do cara foi dia 10 de agosto, e que somente esse usuário está com esse problema. Os outros usuários conseguem logar normalmente, ali, como vocês podem ver no output do comando W. Então, o que a gente vai verificar? Primeira coisa, vamos verificar quais são as configurações do usuário nesse servidor. Tá? Aí voltamos lá, só para ilustrar de novo o problema. E a gente dando um getInt PSWD no nome do usuário, a gente vai ver as informações aqui. Bom, o usuário está configurado, tá certinho, a senha dele está no Shadow, o ID dele é de usuário normal, tem geckos, o home dele está certo, e o shell dele está /bin/false, o que mostra, o que comprova esse comportamento. Ele não vai conseguir ter uma sessão ativa no servidor, de fato. Então, para isso, tá? Qual que vai ser a solução? A gente pode aplicar de várias formas, eu tenho que trocar o shell do usuário. Eu poderia ir lá editar o etc PSWD, eu poderia, sei lá, fazer um sed, mas peguei o comando chsh e troquei do /bin/bash, tá? E aí, alterei e validei se resolveu, certo? Então, aqui é uma forma de ilustrar um pouco como colocar esse método na prática. Aqui, essa validação, ela pode ir mais além, porque a gente precisa verificar o seguinte: o usuário chegou a logar e, por algum motivo, o shell dele foi trocado. Aí que entra uma análise mais detalhada. Por que foi trocado? A gente tem que analisar isso. Alguém trocou por engano? Era para ter trocado de um usuário, trocou de outro? Tem alguma automação rodando, trocando shell? Teve algum script que foi rodado que não era para ser rodado, sabe? Então, aí vem uma análise um pouco mais detalhada, que pode demorar um pouco, mas a gente já sabe realmente qual foi a causa do problema, que foi a troca do shell desse usuário, beleza? Então é isso aí. Agora, algumas ferramentas aqui. Eu não vou falar de todas, tá? Vou dar alguns exemplos. Vou focar só em algumas, mas a gente tem, cara, ferramenta para fazer troubleshooting, nossa, tem várias. O próprio LS pode ser uma ferramenta, né? Enfim, qualquer comando pode ser uma ferramenta para a gente fazer troubleshooting, dependendo do caso que a gente está passando. Mas eu vou dessa lista aqui, eu selecionei algumas para a gente fazer alguns testes aqui. Então vamos lá. Primeiro estudo de caso, eu trouxe aqui uma situação que acontece bastante, tá? Que vamos supor que o usuário está reclamando de lentidão numa determinada aplicação, que está um determinado servidor. Então, como que a gente vai fazer isso dali? Como que a gente vai começar a tratar o problema? Para fins didáticos aqui, a nossa aplicação acessa o Google, tá? Então, a gente vai fazer os testes usando o google.com, beleza? Deixa eu trocar a tela aqui para o terminal. Estão vendo aí, né? Beleza. Bom, então, eu vou fazer um ping aqui inicialmente, google.com. Não sei se vocês perceberam, mas teve uma demora aí nos primeiros pings, tá? Mas depois, os milissegundos estão, de certa forma, ok. Bom, nada conclusivo ainda. Tá? Deu uma média aí de 12 milissegundos. Agora eu quero ver quanto tempo que está levando para fazer um ping só. Vamos ao comando time, ping -c1 google.com.
Olha lá. Para fazer um ping que teve um tempo de resposta de 12 milissegundos, tá? Ele levou 10 segundos para executar toda a operação. Então tem alguma coisa errada aqui. Talvez alguns de vocês já possam ter uma noção do que está acontecendo, mas vamos fingir que a gente ainda não sabe o problema. Então o que eu vou fazer? Cara, eu quero analisar o que esse ping está fazendo. E para isso, eu vou usar o comando strace com aquelas flags que eu mostrei para vocês. Tá? Vamos voltar aqui só para pegar as flags novamente. O que a gente vai fazer? Essas flags que eu estou utilizando, o "-f", ele vai seguir os processos filhos que abrirem. O "-v", ele não vai ter nenhuma abreviação de nenhum tipo de variável que estiver nesse ambiente, tá? Ele não vai abreviar nada. O "-tt" para colocar um timestamp, o "-tzão" é engraçado, é T maiúsculo. É para mostrar o quanto tempo que ele ficou nas chamadas, né, de sistema. E o "-yy", ele vai fazer um decode de todos os file descriptors. Então, ele vai abrir tudo que estiver sendo lido ali. Então, vamos lá. O strace, pessoal, antes de eu usar o comando lá, se vocês já usaram, mas o strace vai mostrar o que o comando faz, tá? Então, se eu der o ls aqui no TMP, você viu que a resposta foi rápida. Se eu pegar esse comando e chamar o strace, ele vai cuspir um monte de coisa na tela, mas vai executar o comando, beleza? Aqui no final ele vai mostrar a saída, tá? De uma forma não tão formatada quanto o ls normal, mas ele vai mostrar. Então, eu vou rodar aquela flag com aquelas flags para a gente ver o que está acontecendo. Olha lá. Rodou, parou nesse cara aqui, ó. De novo. Executou. Vou fazer mais uma vez e eu vou dar um Ctrl+C ali naquela parte. Pessoal, quando está tentando fazer o ping para o Google, ele está chamando esse cara aqui, 9875, porta 53. Bom, porta 53 é DNS. Cara, esse DNS. Vamos tentar... Vamos ver se realmente esse DNS resolve alguma coisa. Vamos fazer um dig. Chamando esse DNS para o google.com. Realmente, esse DNS está errado, está no timeout. Então, o que está errado aqui? Duas coisas podem estar erradas aqui nessa máquina. A minha configuração na minha interface, tá? Que não é o caso, que ela vai estar... ela não vai estar com o DNS especificado ali, tá? Ou então, qual arquivo responsável pelo DNS? Resolve.conf. Então, vamos digitar esse cara. Eu propositalmente coloquei o DNS lá, tá? Para a gente ter esse troubleshooting aí. Então, eu coloquei esse DNS errado e o DNS do Google e deu uma opção que um timeout de 5 minutos para ele passar de um para o outro. Então, deixa eu voltar aqui para o DNS principal. Se eu fizer o ping agora, olha a diferença. Então, já vai direto. Então, pessoal, quando você der o strace e o comando travar alguma coisa, é porque realmente é ali que você tem que executar. E aí, dependendo do caso, vai precisar dar uma brincada com essas flags, tá? Tem que dar uma olhada no man com mais calma lá e tal. Mas, na grande maioria dos casos, essa flag que eu passei para vocês vai resolver. Mas tem casos que pode precisar de alguma coisa diferente. Beleza?
Bom, então aqui a gente utilizou 3 comandos, basicamente, tá? O ping, o strace e o dig. E o dig, se eu tivesse utilizado o dig @8.8.8.8 no DNS do Google, ele ia resolver com certeza, tá? Bom, segundo estudo de caso aqui, a gente vai utilizar o Ltrace, o RPM e comando básico do sistema. Bom, o Ltrace, deixa eu voltar um pouco mais. O strace, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar as syscalls que estão sendo feitas no momento da execução daquele comando. O Ltrace ele é mais focado em biblioteca, tá? Então, eles têm uma diferença aí nesse sentido. Mas, em vários casos, você pode utilizar os dois de qualquer forma que ele vai te mostrar alguma coisa. Então, aqui, vamos voltar lá para o terminal. Eu tenho... Meu servidor web, ele está em falha, no Apache, tá? E aí, eu quero entender o que está falhando nele. Eu vou dar uma olhada na unit dele do systemd, systemctl, cat, httpd. Ele, quando você usa o cat, ele lê o arquivo que é da unidade direto e mostra para você. Então, qual que é o exec start aqui desse cara? Esse comando aqui. Bom, vamos tentar usar esse comando chamando ltrace para ver o que está acontecendo. Vai cuspir um monte de coisa. Geralmente, nunca sempre vai estar no final. Nesse caso, está no final, tá? A solução. Mas às vezes vai estar lá no meio e tem que investigar, ver se está parando em algum momento, está travando. Então, aqui ele está falando que ele não está conseguindo achar arquivo de configuração. Cara, vamos ver se esse arquivo de configuração realmente existe ou se está com uma permissão errada. Realmente, não existe. Se eu usar o RPM-V lá, que a gente viu na palestra de ontem, ele vai mostrar que está missing, realmente está missing. Aqui, eu quis mostrar o ltrace por fins didáticos, mas se a gente tivesse dado um systemctl status no httpd, ele ia mostrar já de cara aqui que o arquivo de configuração não conseguiu ser lido, tá? Então, só foi para ilustrar que o ltrace também poderia resolver nesse caso, e o strace também, tá? Ele ia mostrar a mesma coisa. Mas só para mostrar para vocês uma ferramenta diferente. Ó, não conseguiu ler o arquivo. Então, o que aconteceu? Aqui eu fiz de propósito, estou no diretório, eu só renomeei tá, o arquivo para a gente forçar essa situação. Se eu der um restart agora. Ele vai subir. E está ativo. Beleza? Então, uma outra opção aí de outra ferramenta ilustrando esse troubleshoot. Bom, aqui o terceiro estudo de caso e o último é utilizando o Telnet e o TCP-Dump. Isso é muito legal quando você... O que eu vou mostrar aqui é uma dica que ajuda muito para você entender o que está acontecendo na rede, para você saber se realmente é bloqueio de firewall ou se é problema do serviço no destino, tá? Então, vamos lá. Terminar novamente. Bom, a gente vai utilizar aqui
o nosso próprio servidor web que está nessa máquina, está na porta 80, beleza? Eu vou rodar esse comando tcp-dump, monitorando as conexões para esse host na porta 80. E aqui eu vou fazer um telnet. Olha só. Vamos lá. A gente viu que o serviço aqui está ativo, beleza? Aqui deu no route to host, ele não achou. Aqui poderia acontecer duas coisas. Ele está no route ou ficar com o telnet travado. Se eu desse, por exemplo, como se eu desse internet com uma porta que não existisse ou que não tivesse aberta, tá? Ele ficaria só no trying. Mas como aqui entre a minha máquina e a máquina virtual não tem nenhum firewall, ele deu essa no route. Então, o que acontece? Aqui no TCP-dump a gente pode ver que a flag, ele tentou fazer o sim, né, para fechar o handshake. E não conseguiu, cara, não teve resposta. Então, o que pode ser aqui? Vamos ver lá como está o firewall da máquina. O firewall está ativo, como vocês podem ver. Tá? Está em execução. Eu não estou liberando nem a porta 80 e nem o serviço do HTTP. Então, vamos liberar esse serviço ali. Ele já está habilitado, beleza. Então, vou dar o TCP-dump de novo. O TCP-dump, pessoal, é um comando muito legal para você fazer troubleshoot de rede. Se vocês tiverem mais curiosidade, tem uma palestra do Heriberto Mota Filho no YouTube sobre isso, cara. Ele dá uma aula muito legal, ele fala sobre TCP/IP com TCP-dump, tá? Agora eu vou rodar o telnet. E agora fechou o telnet, beleza? Ele alcançou, e olha a diferença. Ele iniciou o handshake, aí foi respondido com ACK, e beleza. E fechou a conexão. Isso aqui é quando está tudo ok, tá? A primeira situação era bloqueio de firewall, a segunda situação, telnet ok, e agora a gente vai ter uma segunda situação aqui, que ele vai dar um connection refused. E quando que dá o connection refused? Quando a gente vai monitorar isso junto com o TCP-dump também. Quando monitora, quando a gente tem comunicação, né, não tem nada bloqueando entre a origem e o destino, porém, o problema está no serviço da máquina de destino, ou seja, a porta não está ativa. Muita gente confunde esse connection refused com problema de firewall, tá? Não é problema de firewall, gente. Aí vocês podem testar, vocês vão ver que quando a porta está fora lá, ou tem algum problema no serviço, ou serviço dump, enfim, vai dar o connection refused. Senão ele ia ficar no trying, ou ia dar no route to the host. E olha só como é o comportamento do TCP-dump. Ele começa a fazer o sim, para fechar o handshake, mas a máquina de destino manda um reset. Ela fala, cara, não entendi isso daí. Tipo, ela mandou o RST. Então, por quê? Porque aqui tá fora. O serviço eu baixei de propósito para vocês verem. Tá? Vocês podem testar na rede de vocês aí no dia a dia, vocês vão ver que vai dar certinho. Então é isso, a diferença. É sempre legal quando você fazer alguma coisa de rede, fazer troubleshoot, faz um TCP-dump junto, tá? Para você acompanhar o que tá rolando, tá? Aí você consegue ter uma noção melhor, você consegue fazer uma análise um pouco mais assertiva. Deixa eu voltar o serviço aqui. E é isso aí. Bom, tem dois comandos que eu quero comentar com vocês, que não estava previsto, mas a gente tem um tempinho ainda. Primeiro, o Journal CTR, que vocês devem conhecer, né, que vai pegar os logs do que está acontecendo no SO. Eu também posso utilizar essa flag, Journal CTL, com o 1 no final, e pegar a unit, que vai monitorar só aquele unit lá.
tá? Quando você quiser monitorar só um serviço, você roda o comando dessa forma, -FLU. Então, o F é de follow, o L é para fazer a quebra de linha, e o U é de unit, do systemd. Ele vai mostrar o que está acontecendo com o serviço naquele momento. E um outro comando legal do systemd, se vocês quiserem fazer uma análise, uma inspeção, tipo, um exemplo assim, cara, a máquina está demorando muito para iniciar, o que será que está acontecendo? Tem um comando do systemd analyze blame. Ele vai mostrar o tempo que cada unit levou para ser executado. Isso é muito legal. Se você consegue fazer um benchmark com uma máquina que está ok, comparar com uma máquina que não está. E aí, a partir daí, você começar a ter uma pista do que está acontecendo. Beleza? Deixa eu voltar para o slide aqui. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta? Que eu preparei para vocês é isso aí, tá? Troubleshooting realmente é algo que, cara, varia muito, não tem uma fórmula, tá? Tem um método que você consegue seguir, mas nem sempre vai ter uma fórmula mágica. Você tem que ter alguns conceitos, vai depender da sua experiência, vai depender de quantos problemas você já pegou, vai depender, sabe, de como você começa essa análise. Então, é algo assim que realmente é uma das coisas que a gente vai melhorando com a experiência mesmo, tá? Com o estudo e tal. E conhecendo algumas ferramentas. As ferramentas ajudam bastante. Bom, aqui está meu contato novamente. Beleza? Podem me adicionar no LinkedIn lá. E quero agradecer novamente aí a presença de vocês, agradecer o pessoal da organização, para o evento show de bola. E espero a gente poder se encontrar em mais eventos aí, pessoal. Beleza? Obrigado a todos aí e até a próxima.